Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas movimentadas de Nova York, sob o sol escaldante de uma tarde de verão, Marcus Johnson, um mendigo negro de olhos brilhantes e um sorriso raro, sentava-se todos os dias na esquina de sua casa, perto da Quinta Avenida. Apesar da miséria que o afligia há vários anos, Marcus tinha um olhar lúcido e uma dignidade que o diferenciava dos outros moradores de rua. Naquele dia, enquanto estendia a mão para pegar algumas moedas, uma comoção incomum chamou sua atenção. Um homem elegante, claramente com pressa, procurava freneticamente algo na calçada. Esse homem era ninguém menos que Alexander Whitmore, um milionário conhecido por sua colossal fortuna, mas também por sua lendária arrogância. Suas preciosas joias, uma herança de família transmitida por gerações, haviam desaparecido misteriosamente de seu bolso interno durante um passeio matinal. Os transeuntes olhavam para Alexander com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Ninguém parecia disposto a ajudá-lo. Mas Marcus, com seu instinto aguçado, aproximou-se e calmamente perguntou-lhe: Senhor, o que o senhor está procurando? Para sua surpresa, Alexandre explicou toda a história, pensando que o mendigo não tinha chance de recuperar seus pertences. Contudo, Marcus não se intimidou. Com surpreendente perspicácia e meticulosa paciência, inspecionou a calçada, examinou os arbustos e as esquinas da rua por onde Alexandre havia passado. Poucos minutos depois, Marcus ergueu as joias, intactas e brilhando à luz do sol. Alexander, atônito, olhou para o jovem com uma mistura de incredulidade e admiração. Esse gesto simples, porém profundo, não só salvaria o dia de Alexander, como também mudaria o destino de Marcus para sempre. A partir daquele momento formou-se uma relação improvável, a de um milionário e um mendigo unidos pelo acaso, pela gratidão e por um ato inesperado de generosidade. Mas por trás desse encontro havia muito mais, lições de vida, revelações surpreendentes e uma transformação que mudaria a vida de Marcus para sempre. O sol do final da tarde banhava a Quinta Avenida com uma luz dourada, fazendo as vitrines das joalherias brilharem e projetando longas sombras na calçada. Marcus Johnson, sentado encostado em uma parede descascada, observava os transeuntes com uma mistura de curiosidade e cansaço. Todos os dias ele esperava conseguir algumas moedas para sobreviver, mas hoje sentia uma energia diferente, como se algo estivesse prestes a mudar. A poucos metros de distância, um homem com um terno cinza escuro impecavelmente cortado corria freneticamente com um olhar de pânico. Era Alexander Whitmore, um bilionário nova-iorquino conhecido por seus investimentos arrojados e pela reputação de perfeccionista. Seus olhos percorriam o chão, enquanto suas mãos tateavam freneticamente os bolsos. Uma joia, um colar de família em ouro maciço cravejado de diamantes, havia desaparecido durante sua caminhada. Os transeuntes o encaravam com espanto, alguns rindo por dentro, pensando que ninguém poderia ajudá-lo. Mas Marcus pressentiu algo estranho. Aquela comoção escondia mais do que uma simples perda de joias. Ele se levantou lentamente e se aproximou, com as mãos nos bolsos. Senhor, o que o senhor está procurando? Perguntou Marcus calmamente. Alexandre ficou paralisado. Ele não esperava a ajuda de um mendigo. Sua primeira reação foi uma mistura de ceticismo e desprezo. Isso não é nada para você, garoto. Deixe que eu cuido disso. Mas Marcus não se moveu. Observou cuidadosamente a cena, notando as marcas na calçada, os movimentos dos transeuntes e os lugares por onde Alexandre havia passado. Talvez você o tenha deixado cair perto daquele banco, sugeriu ele, apontando discretamente. Alexandre, embora hesitante, seguiu o conselho. Marcus abaixou-se, procurou metodicamente no chão e, para surpresa de todos, retirou o precioso colar brilhante da areia e da poeira. Os olhos de Alexandre se arregalaram. Seu rosto, geralmente impassível, congelou numa mistura de descrença e admiração. Ele estendeu a mão para pegar a joia, mas não pôde deixar de perguntar. Como? Como você sabia? Marcus deu de ombros modestamente. Às vezes, tudo o que é preciso é olhar e perceber o que os outros estão ignorando. Esse gesto simples, humilde, porém poderoso, marcou o início de um laço improvável. Alexander, tocado por essa honestidade e competência inesperada, jamais poderia imaginar que esse encontro mudaria a vida de Marcus de forma tão drástica. Enquanto segurava o colar na mão, Alexander teve uma ideia estranha e repentina: convidar Marcus para um café como forma de agradecimento. Um gesto simples, mas que marcaria o início de uma transformação inesperada para o mendigo. Naquele exato momento, Marcus sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
Ele ainda não sabia que aquele café seria o primeiro passo rumo a uma vida que jamais ousara imaginar. Algumas horas depois, em um pequeno, elegante porém discreto café no centro de Manhattan, Alexander Whitmore sentou-se em frente a Marcus Johnson. O mendigo, ainda um tanto cauteloso, observava atentamente o ambiente ao redor. Em sua volta, os clientes saboreavam seus cafés e croissants, indiferentes à improvável dupla que acabará de se formar. Alexander, tirando os óculos de sol e colocando o colar sobre a mesa, quebrou o silêncio. Marcus, não sei como te agradecer. Você acabou de me dar algo que não tem preço para mim, muito mais do que apenas uma joia. Marcus deu de ombros, tentando manter a calma. Estou apenas fazendo o que posso. Não estou buscando nenhuma recompensa. Mas Alexander persistiu. Ele queria entender o homem por trás daquele gesto inesperado. Por que um jovem com tão poucos recursos demonstrara tanta honestidade e competência? Conte-me a sua história, Marcus. Como você foi parar aqui, nas ruas de Nova York? Perguntou Alexander, com uma sinceridade incomum na voz. Marcus respirou fundo. A maioria das pessoas que cruzavam seu caminho o via apenas como um número, um mendigo anônimo. Mas aquele homem, apesar de sua riqueza e aparente arrogância, parecia diferente. Então começou a falar sobre sua vida. Sua infância difícil no Brooklyn, a perda dos pais, a dureza das ruas e sua determinação em manter a dignidade apesar de tudo. Conforme a conversa prosseguia, Alexander sentia uma mistura de admiração e tristeza. Ele passará a vida cercado de luxo e pessoas prontas para bajular seu ego, mas nunca conhecera ninguém que possuísse tanta resiliência e uma bússola moral tão forte, apesar das dificuldades. Então Alexandre inclinou-se ligeiramente para a frente e disse, quase para si mesmo, sabe, eu poderia te oferecer algo para te ajudar, um emprego, uma chance de sair dessa vida. Marcus recuou um pouco, surpreso. Nunca imaginara que um homem como Alexander pudesse se interessar por ele dessa forma. Contudo, por trás dessa proposta havia um dilema. Marcus não tinha certeza se queria abrir mão da liberdade que aprenderá a valorizar, mesmo que limitada pela pobreza. Mas antes que ele pudesse responder, uma figura familiar entrou no café. Uma mulher elegante, vestindo um terno cor creme, aproximou-se do balcão. Era Evelyn Whitmore, irmã de Alexander, conhecida por sua sagacidade e forte senso de justiça. Seu olhar fixou-se curiosamente em Marcus e Alexander. Ela logo se tornaria um catalisador inesperado nesta história, pois sua abordagem direta e por vezes crítica forçaria Marcus a confrontar escolhas que ele jamais havia considerado. Naquele dia, Marcus saiu do café com mais do que apenas um café na mão. Ele saiu com um vislumbre de uma vida possível, repleta de oportunidades, perguntas e desafios. E sem perceber, havia dado o primeiro passo rumo a um destino que jamais imaginara, um destino onde um simples ato de bondade poderia mudar tudo. Nos dias que se seguiram, Marcus se viu imerso em um mundo que jamais ousara sonhar. Alexander Whitmore, impressionado com sua inteligência e lealdade, o convidou para passar um tempo em sua luxuosa residência em Manhattan, para participar de reuniões de negócios e até mesmo para conhecer alguns dos projetos filantrópicos que apoiava. Todos os dias, Marcus sentia uma mistura de admiração e desconforto. As paredes adornadas com pinturas que valiam milhões. Os carros antigos estacionados em frente ao prédio e os funcionários curvando-se diante de Alexander pareciam pertencer a uma realidade paralela. Ele mal podia acreditar que tudo aquilo estava agora ao seu alcance, simplesmente por causa de um gesto sincero. Mas esse novo mundo não estava isento de desafios. Algumas pessoas no círculo de Alexander viam Marcus com ceticismo, algumas até com condescendência. Jonathan Reed, um sócio de Alexander, não hesitou em cochichar pelas costas dele. Por que esse garoto merece nossa atenção? Ele vem das ruas. Fiel ao seu impulso inicial, Alexandre defendeu Marcus com veemência, mas Marcus começava a sentir o peso desse julgamento. Apesar da gratidão, ele se perguntava se algum dia conseguiria se integrar a esse mundo de elite sem perder sua identidade. Certa tarde, Alexander decidiu apresentar Marcus à sua irmã, Evelyn Whitmore, que havia presenciado o encontro deles no café. Evelyn era conhecida por sua franqueza e intransigência. Ela examinou Marcus atentamente, fazendo perguntas diretas sobre sua vida, seus valores e sua visão de mundo. Marcus, disse ela com voz firme, mas curiosa, o que você fez pelo meu irmão é raro. Mas você está preparado para as expectativas deste mundo. Marcus sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ele sabia que a oportunidade à sua frente era imensa, mas vinha acompanhada de responsabilidades e desafios. Compreendeu então que sua vida estava prestes a mudar.
mas não necessariamente da maneira que havia imaginado. Algumas semanas depois, Alexander ofereceu-lhe um emprego oficial, assistente pessoal e conselheiro para seus projetos filantrópicos. Marcos aceitou, sabendo que essa posição seria o primeiro passo rumo a uma vida estável e respeitada. Mas ele guardava no coração a lembrança das ruas, da sobrevivência diária e da coragem que precisou encontrar dentro de si para jamais desistir. Ao atravessar as portas da residência Whitmore pela primeira vez como funcionário oficial, Marcos sentiu uma estranha mistura de orgulho e nervosismo. Ele compreendeu que cada gesto, cada escolha, cada palavra agora importava, e que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas como em todas as histórias onde fortuna e pobreza se encontram, tensões inesperadas começaram a surgir. Inimigos invisíveis observavam, oportunidades arriscadas se apresentavam e o frágil equilíbrio entre gratidão, ambição e lealdade logo seria testado. Marcos finalmente entendeu. O gesto que mudará sua vida era apenas o começo de uma aventura muito mais complexa e profunda do que ele imaginara. Poucos meses após se integrar ao mundo da elite nova-iorquina, Marcos começava a se sentir confortável em sua nova vida, mas jamais se esquecera das ruas que deixará para trás. Todas as manhãs caminhava pelas calçadas que conhecia tão bem, relembrando-lhe de onde viera e por que precisava permanecer fiel a si mesmo. Certo dia, enquanto acompanhava Alexander a uma reunião beneficente da Fundação Whitmore, surgiu uma situação inesperada. Um menino, um mendigo como Marcos já fora, aventurou-se no salão, buscando desesperadamente comida. Os guardas começaram a empurrá-lo, mas Marcos, sem hesitar, aproximou-se e estendeu a mão. Vamos lá, pequenino, eu vou te ajudar. Esse ato simples, porém compassivo, não passou despercebido. Alexander observava Marcos com uma mistura de admiração e emoção brilhando em seus olhos. Evelyn, que estava presente, murmurou: Marcos, você nunca perdeu a sua essência. É isso que te torna único. Aquele dia marcou uma virada. Inspirado por Marcos, Alexander decidiu lançar um programa de mentoria para ajudar jovens que vivem nas ruas de Nova York a encontrar oportunidades reais, dando assim a Marcos um papel central nessa iniciativa. Mas o destino tinha outros planos. Um escândalo irrompeu. Jonathan Reed, com ciúmes e frustrado com a ascensão de Marcos, tentou desacreditar Alexander e fazer com que Marcos fosse demitido usando boatos e insinuações. Marcos pressentiu a ameaça, mas não recuou. Com coragem e integridade, confrontou Reed com provas e testemunhas que confirmaram sua honestidade e lealdade. O escândalo se voltou contra Reed e Alexander, orgulhoso, declarou publicamente: Naquele dia, Marcus Johnson não encontrou apenas minhas joias. Ele encontrou a humanidade e a honestidade que este mundo às vezes esquece. E eu me sinto honrada em tê-lo ao meu lado. Comovido até as lágrimas, Marcos compreendeu então que o que começara como um simples ato de bondade transformará toda a sua vida. Ele deixará de ser um mendigo e se tornará um homem respeitado e valorizado, capaz de influenciar positivamente a vida de muitas outras pessoas. Aquele gesto simples, estender a mão a um homem em apuros, desencadeou uma série de eventos que não só mudaram a vida dele, como também a de muitos jovens desfavorecidos em Nova York. Marcos sorriu, consciente de que às vezes, um único ato de honestidade podia reescrever o destino de uma vida inteira. E enquanto observava Alexander e Evelyn comemorarem o sucesso do programa beneficente, Marcos sabia de uma coisa: ele estava exatamente onde precisava estar, e sua vida tinha realmente começado.